Olá, meu nome é Rodrigo Mesquita, sou professor de Direito Ambiental e hoje estamos aqui tirando as dúvidas dos nossos alunos acadêmicos de Direito, Ítalo, Rudney e Léo. Começar aqui pelo nosso amigo Ítalo. Bem, professor, eu tenho uma dúvida. Se dentro de uma propriedade privada existir uma área relevante para o meio ambiente, qual será a atuação da administração pública? Bom, pergunta das mais relevantes possíveis. Se dentro de uma área particular existir uma área relevante para o meio ambiente, como que será a atuação da administração pública ambiental, a administração pública em geral? Bom, a gente sabe que o poder público ele tem o quê? Ele tem o dever o quê? De criar espaços territoriais especialmente protegidos. Nós vimos isso na nossa primeira aula do Saber Direito, que o artigo 225 estabelece o quê? Que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. E lá no parágrafo 1º, inciso 3º, ele estabelece que incumbe, para assegurar a efetividade desse direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe ao poder público o quê? Definir em todas as unidades da federação o quê? Espaços territoriais a serem especialmente protegidos. Então, se a gente tem uma área relevante, de relevante interesse para o meio ambiente, o poder público poderá criar uma unidade de conservação. Uma unidade de conservação. E dentre as modalidades de unidade de conservação, a gente tem unidade de conservação de proteção integral e unidade de conservação de uso sustentável. Então, vai ter que se analisar qual a área foi criada, qual unidade de conservação foi criada, porque existem algumas unidades de conservação que comportam o que? A presença do particular. Dentro da sua propriedade, ele vai poder continuar ali. Mas, em regra, vai ter que haver o quê? Uma desapropriação. Mas existe possibilidade daquele particular se manter dentro da sua propriedade. Então, o poder público ele poderá editar um decreto ou até mesmo editar uma lei para quê? Para poder proteger aquela área, resguardar aquela área. Por quê? Porque ela tem uma especial relevância. Ela é uma área relevante para a proteção do meio ambiente. Então, sempre se pautando no artigo 225 da Constituição Federal, parágrafo 1º, inciso 3º. Ok. Professor, nessa mesma linha da conservação que a Constituição prevê, ali no parágrafo 1º, inciso 6º, para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente correto, é claro, incumbe ao poder público promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a concretização disso. Dessa forma, para uma obrigação do poder público, o particular se desobriga nas tarefas de promover a educação ambiental? Excelente pergunta, porque está dentro do que foi tratado durante a nossa semana. A gente viu isso na aula número 1, a gente reforçou isso nas aulas seguintes com relação à promoção da educação ambiental. Incumbe a quem? Incumbe ao poder público, porque o parágrafo 1º estabelece o quê? Para assegurar a efetividade desse direito. Esse direito, qual é esse direito? Esse direito é o quê? O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é um bem de uso comum do povo. Então, para assegurar a efetividade desse direito, que é o meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe ao poder público. Aí lá no inciso 6º do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição, o quê? Incumbe ao poder público promover a educação ambiental a todos os níveis de ensino. E a conscientização pública, o quê? Para a preservação do meio ambiente. Então, é uma tarefa do poder público. É o quê? É uma tarefa, uma obrigação que foi conferida ao poder público para poder trazer a efetividade, para poder dar efetividade a esse direito, o quê? Ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, é um dever fundamental também, um dever fundamental do poder público. Aí, no finalzinho da pergunta, você questiona se desobriga o particular de promover a educação ambiental. Na realidade, não é que desobrigue o particular de promover a educação ambiental. Ele não tem o quê? Essa incumbência pela Constituição. Mas se ele quiser desenvolver, promover práticas, promover eventos para poder conscientizar a população, para poder informar a população o porquê que se deve preservar, o porquê que se deve o quê? Defender o meio ambiente, nada impede. Mas ele estaria o quê? Ele estaria num ato de filantropia, um ato de filantropia ambiental. E nada mais do que isso. Mas agora, o particular, ele pode ir ao judiciário o quê? Exigir o quê? Do poder público o quê? Essa educação ambiental a todos os níveis de ensino. Porque aqui é um direito público o quê? Subjetivo. Está previsto ali
que pode-se exigir isso do poder público. Via o quê? Via ação popular. Via ação popular é um instrumento que você pode pegar e exigir o quê? Essa educação, a promoção dessa educação ambiental pelo poder público. Então, é uma filantropia. Quem tem o dever mesmo, para poder trazer a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, é o poder público. E o poder público na figura de quem? Do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. O Poder Legislativo vai elaborar o quê? As normas, como elaborou a norma o quê? Da Política Nacional de Educação Ambiental, que é a Lei 9795 de 1999. Ele instituiu ali a Política Nacional o quê? De Educação Ambiental. Aí, os órgãos do SISNAMA, do Sistema Nacional do Meio Ambiente, junto com as instituições públicas, privadas, que possuem o que? A delegação do serviço de educação, vão atuar como? Promovendo essa educação ambiental em todos os níveis de ensino. Na realidade, a educação ambiental ela é um instrumento. É um instrumento para se atingir o quê? Essa conscientização pública, essa conscientização ecológica. E isso é dever do poder público. Olá, professor. Olá. Eu tenho uma dúvida. Qual ente político compete o licenciamento ou empreendimentos localizadas e desenvolvidas em terras indígenas? Bom, qual ente político responsável pelo licenciamento de obras, atividades, desenvolvidas ou localizadas em terras indígenas? Bom, eu vou responder a sua pergunta, mas eu primeiro vou trazer aqui algumas noções para poder reforçar a resposta. A competência, eu vou pegar e vou explicar de plano para você que vai ser da União. O ente político é a União. Mas essa competência da União decorre de quem? Decorre do quê? Da Constituição Federal, do artigo 23 da Constituição Federal, que fala da competência comum o quê? Para proteger e combater a poluição em qualquer de suas formas. E o licenciamento, ele acaba fazendo o quê? Um combate à poluição, um controle, prévio. O licenciamento, ele é o quê? Um controle prévio, o quê? Dessa vir a ser ocasionado, o quê? Pela prática de atividades ou empreendimentos dentro das terras indígenas, por exemplo. E está regulamentado esse dispositivo constitucional pela Lei Complementar número 140, que vai trazer o que é a atuação supletiva, o que é a atuação subsidiária, está lá na Lei Complementar 140, e também as ações administrativas a ser desenvolvidas por quem? Pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. E lá no artigo 7º diz que compete o quê? A União, o quê? Desenvolver as ações administrativas, lá no inciso 14, o quê? De licenciamento. E em uma das suas alíneas, o quê? De empreendimentos localizados em terras indígenas, empreendimentos desenvolvidos ou localizados em terras indígenas. E o assunto licenciamento, ele é fundamental dentro do direito ambiental. Como esses tópicos que foram abordados, a educação ambiental, são fundamentais no estudo do direito ambiental. Okay. Professor, eu tenho outra dúvida. Se diante de uma infração ambiental houver uma omissão por parte do ente que concedeu a licença em lavrar o auto de infração, um outro ente federativo pode realizar essa lavratura? Boa pergunta, excelente pergunta. E também decorre do artigo 23 da competência comum, o artigo 23 da Constituição Federal, da competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios em quê? Em proteger o meio ambiente, em preservar o meio ambiente. E a Lei Complementar 140, regulamentou esse tema. Lá no seu artigo 17, regulamentou o tema, que o ente que concedeu o licenciamento, concedeu a licença ou a autorização, ele será o responsável para quê? Para lavar o auto de infração. Se a União concede uma licença ambiental, seja ela uma licença prévia, uma licença de instalação, uma licença de operação, compete quem? A União, na figura do quê? Do IBAMA, que é o órgão ambiental competente. Na realidade, não seria órgão, porque tecnicamente, o IBAMA tem personalidade jurídica, seria uma entidade ambiental, mas a própria lei chama de órgão ambiental. É uma imperfeição, mas seria quem competente? Seria o IBAMA competente. Seria o IBAMA competente para lavrar esse auto de infração ambiental. Mas a pergunta é se o órgão competente, a entidade competente que tem que lavrar esse auto, não lavrar, vier um outro ente administrativo a lavrar esse auto, como é que fica? Se poderia ou não? Poderia sim lavrar esse auto de infração. Mas se a União, que era competente para lavrar o auto,
vier a lavrar um outro auto posteriormente, vai prevalecer o auto da União. Vai prevalecer o auto da União por quê? Porque o artigo 17 estabelece, o artigo 17 da Lei Complementar estabelece que quem é competente para licenciar, conceder a licença ou conceder uma autorização é competente para lavrar um auto de infração em relação ao não cumprimento da infração ambiental. Bom, após responder as perguntas, nós vamos para um breve intervalo. Estamos de volta ao Saber Direito Responde. Eu tenho uma dúvida. Existe alguma exceção quanto à obrigatoriedade de consulta pública para a criação de unidades de conservação? Boa pergunta. As unidades de conservação para serem criadas antes da edição do decreto, antes da edição de uma lei, antes de todo o processo, ela tem que ser feito estudos técnicos e consulta à população envolvida ali. Só que existe uma exceção, sim, com relação às estações ecológicas e às reservas biológicas. Existe essa exceção. Dentre as 12 espécies, essas duas, a lei concedeu o quê? Essa exceção de não ser necessário a realização da consulta pública, estação ecológica e reserva biológica. O estudo prévio do impacto ambiental é instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente e também de efetividade constitucional. Por suas características, dentre das quais ser prévio, político, o mesmo deve ser exigido em qualquer procedimento de licenciamento ambiental? Boa pergunta. O estudo prévio de impacto ambiental ele está previsto no parágrafo 1º, inciso 4º da Constituição Federal. O parágrafo 1º, inciso 4º da Constituição estabelece o quê? Que para assegurar a efetividade desse direito, que é um meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe ao poder público o quê? Exigir, na forma da lei, para atividades, obras ou atividades potencialmente causadoras de significativa degradação ambiental, o quê? Estudo prévio de impacto ambiental, ao qual se dará publicidade. Ele me trouxe as características, ser prévio, ser um estudo o quê? Público, que tem que ser dado o quê? A publicidade, só que não é em qualquer procedimento de licenciamento ambiental que ele vai ser exigido. Olha o que a gente pegou, presta atenção no que eu vou falar aqui para você. Exigir na forma da lei o quê? Para atividades ou empreendimentos o quê? Que causem o quê? Significativa degradação do meio ambiente. Não é qualquer procedimento de licenciamento que vai exigir o quê? O estudo prévio de impacto ambiental. Apenas aqueles o quê? Que causem significativa degradação da qualidade ambiental, significativa degradação do meio ambiente. E onde que a gente vai encontrar esses casos? Lógico que não são todos, porque o rol que eu vou falar aqui para vocês, ele é apenas exemplificativo. Nós iremos encontrar na resolução CONAMA, número 001, que foi recepcionado o conteúdo dela materialmente, porque na forma da lei exigir. Então, foi recepcionado lá o artigo 2º, traz alguns casos de obrigatoriedade desse estudo prévio de impacto ambiental. Dentre eles, o que? A construção de rodovias com mais de 2 faixas de rolamento, de ferrovias. Então, não é qualquer caso. Mas, se não tiver elencado no artigo 2º e seus incisos da resolução CONAMA número 001, não vai ser obrigatório o licenciamento sempre, não vai ser obrigatório o estudo prévio de licenciamento sempre. Não é bem assim. Mesmo não estando elencado ali, o órgão ambiental, ao detectar que determinada atividade, determinado empreendimento é causador de significativa, a expressão é significativa degradação ambiental, ele não tem outro caminho a não ser exigir o estudo prévio de impacto ambiental. Ele não tem outra opção. Por quê? Porque a Constituição exige o quê? Estudo prévio de impacto ambiental, no caso de atividades, obras ou atividades a serem licenciadas que são o quê? Causadoras de significativa degradação ambiental. Então, não é em qualquer caso, só em caso de significativa degradação ambiental. Podemos ter procedimento de licenciamento ambiental sem o quê? Sem ser exigido pelo órgão ambiental competente estudo prévio de impacto ambiental para a concessão de determinada licença ambiental. Certo. Professor Rodrigo, inexistindo normas gerais editadas pela União, como fica a competência legislativa dos municípios em matéria de direito ambiental? Boa pergunta. Boa pergunta. O artigo 24 da Constituição Federal, ele estabelece o quê? Que é competência o quê? Concorrente da União, dos estados do DF legislar sobre determinados temas, dentre eles o quê? Assuntos relacionados ao meio ambiente. Não vou me evidenciar tais assuntos, mas a essência é que alguns assuntos sobre
meio ambiente, a legislação é concorrente. Só que ele não elenca um município. Ele diz que compete a quem? A União, o Estado e o DF, o que? Legislar o quê? De forma concorrentemente sobre determinados temas que versem sobre o meio ambiente. E como é que funciona isso? A União vai editar o quê? As normas gerais. As normas gerais principiológicas, ela não vai exaurir o tema, ela só vai editar as normas gerais, aqueles princípios. E os estados e o DF vão fazer o quê? Dentro das suas peculiaridades, irão preencher aquelas lacunas. Irão preencher o quê? O vácuo. Irão preencher os espaços dentro das suas peculiaridades regionais, mas não o município. Então, ele me pergunta se, diante do vácuo, não existindo uma norma geral editada pela União, como que fica a questão do município? A questão do município eu vou responder pelo artigo 30. O artigo 30 fala, no inciso 1º, que o município tem competência para legislar o quê? Sobre assuntos de interesse local. Sobre assuntos de interesse local. Ele vai legislar somente no sentido que de atender às suas peculiaridades locais. O inciso 2º, ele já versa um pouco diferente, que ele versa que poderá o município suplementar a legislação federal e estadual, mas não existe a legislação o quê? Federal. Não existe a norma federal editada pela União. Então, ao meu ver, o município ele poderia legislar, sim, sobre determinados assuntos de interesse local, porque ele fala legislar sobre interesse local, mas ele não diz qual a matéria. Então, se ele falou interesse local, cabe legislar sobre o meio ambiente para poder entender somente as peculiaridades locais. Professor Rodrigo, a Mata Atlântica e a Serra do Mar são consideradas pelo parágrafo 4º do artigo 225 da Constituição Federal patrimônio nacional. Desta forma, é correto afirmar que tais espaços territoriais são bens de domínio da União? Boa pergunta, boa pergunta. Assim que a Constituição Federal foi promulgada, isso lá em 1988, assim, 89, 90, se questionaram muito se tais biomas, tais áreas, tais espaços teriam sido convertidos a quê? A bens de domínio da União, bens públicos. Não foi, não houve uma desapropriação indireta. Não ocorreu uma desapropriação indireta. Ocorreu o quê? Apenas uma limitação. Por quê? Porque o parágrafo 4º, ele estabelece que a floresta amazônica brasileira, o Pantanal Mato-Grossense, a Serra do Mar, a zona costeira e a Mata Atlântica são patrimônio nacional. E sua utilização far-se-á na forma da lei. Sua utilização. Óbvio, evidente que está falando do quê? Do particular que possui o quê? Aquela área ali dentro do bioma Mata Atlântica, dentro da Serra do Mar, dentro do Pantanal Mato-Grossense, e que ele terá a possibilidade de utilização, sim, só que dentro da forma da lei. Mas aí eu vou fazer um questionamento e vou responder esse questionamento. E se houver uma unidade de conservação dentro do bioma Mata Atlântica, e essa unidade de conservação for, por exemplo, uma reserva biológica que é de posse de domínios públicos, é óbvio e evidente que aquela área ali do bioma Mata Atlântica será de posse de domínios públicos. É óbvio e evidente. E assim, e se você tiver uma área de Mata Atlântica dentro de uma fazenda da esfera particular, ela vai ser do particular. Só que ela vai ter que o quê? Respeitar o quê? A norma que regulamenta o tema para a Mata Atlântica, que é a Lei 11.428, que vai disciplinar todo o regime de exploração, de uso, de corte, vai estar lá na Lei 11.428 de 2006. Aí vai ter que se pautar em quê? Na vegetação primária e na vegetação secundária. A vegetação primária, você só vai poder haver intervenção na vegetação primária em caso de utilidade pública. Na vegetação secundária em estágio avançado, também somente o quê? Em caso de utilidade pública. Na vegetação secundária em estágio médio, você vai poder ter intervenção em caso de utilidade pública e interesse social. E também vai poder haver intervenção tanto na vegetação primária quanto na vegetação secundária, no caso das práticas preservacionistas e nas pesquisas científicas. Mas não saiu da esfera do particular, não. Não houve uma desapropriação indireta, não. Houve o quê? Limitação administrativa. Não foi encampado pelo poder público a área pertencente ao bioma Mata Atlântica e à Serra do Mar, não. Bem como o Pantanal Mato-Grossense. Porque como que você ia pensar, pô, e as florestas lá no Pantanal Mato-Grossense, as fazendas, como é que fica? Então não houve isso, mas houve já essa discussão e existe já entendimento, já teve julgados do STF sobre o tema. Ok. Professor Rodrigo, mais uma dúvida. Dentro da repartição das competências comuns previstas na Constituição Federal, regulamentada também pela Lei Complementar 140 de 2011, definida que determina a atividade que deva ser licenciada pelo Estado.
Entretanto, tal ente político não possui órgão ambiental e nem conselho de meio ambiente habilitado para promover o licenciamento ambiental. Nessa situação, será instaurada a atuação supletiva ou subsidiária? É uma pergunta boa, é uma pergunta atual, porque a gente tem uma lei recente, que é a Lei Complementar número 140, ela é de 8 de dezembro de 2011, que ela regulamenta exatamente o que é essa forma de cooperação dentro dessa competência administrativa comum, que está prevista no artigo 23, para poder dividir quem são os entes competentes pelo licenciamento, até para não haver o quê? Um conflito. Por exemplo, um órgão ambiental está licenciando, vem o outro órgão ambiental e entende que o licenciamento é dele. Então, ela veio para poder suprir isso, ela veio para poder o quê? Tentar eliminar esses conflitos. Não conseguiu muito, mas, mas melhorou muito o sistema, porque o tema ele era tratado pela Resolução CONAMA 237. Mas aí a pergunta é o seguinte, o Estado ele é competente para licenciar determinada atividade. O Estado é competente para licenciar determinada atividade, mas ele não possui o quê? Um órgão ambiental, uma entidade ambiental habilitada, nem conselho de meio ambiente, o quê? Habilitado. Como é que ficaria se seria instaurada a atuação supletiva ou a atuação subsidiária? Mas para a gente responder isso, a gente tem que saber o que é atuação supletiva e o que é atuação subsidiária. A atuação supletiva é quando um ente da federação substitui o outro para desempenhar determinada atividade. E a atuação subsidiária é apoio. O ente é competente pelo licenciamento, aí ele solicita apoio. Para quê? Para poder desenvolver determinada atividade. Nesse caso, desse questionamento, a atuação vai ser instaurada o quê? A atuação supletiva. Por quê? Porque o artigo 15, em seus incisos, define se não houver o órgão ambiental competente, não houver o quê? O órgão ambiental estadual competente, não houver o Conselho de Meio Ambiente Estadual, vai ser instaurado o quê? A competência de quem? Da União, para poder proceder esse licenciamento. Bom, essas foram as perguntas do Saber Direito Responde. Foi um prazer imenso estar respondendo ela aqui para vocês. Espero que vocês obtenham sucesso aí na graduação do Direito, sejam excelentes profissionais na área. Bom, depois de agradecer aos meus amigos aqui, graduandos de Direito, que trouxeram excelentes questionamentos, eu quero agradecer o telespectador, dizer que foi um prazer imenso estar gravando o Saber Direito e o Saber Direito Responde, e espero encontrar vocês em próximas oportunidades para a gente poder trabalhar mais sobre o direito ambiental constitucional, outras questões do direito ambiental que são relevantíssimas nos nossos dias de hoje. Foi um prazer estar aqui com vocês. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br.